virginianos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal O Despertar da Consciência, onde a gente sempre fala de espiritualidade e assuntos para te despertar na vida. Vídeo de hoje, uma mandala, uma previsão para vocês para esse mês de julho que está começando, com todas as áreas da vida, passando os direcionamentos que a espiritualidade tem, os alertas, os conselhos de como ter melhores resultados a partir das energias que estão aí disponíveis para vocês nesse mês. Virginianos, aqui na descrição tem o meu contato, tem um pouquinho do meu trabalho, mas principalmente tem um presente bônus totalmente gratuito, que eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês, trazer clareza, cura e direcionamento na caminhada de vocês. Então, ao final, por favor, não deixem de acessar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Todos os recados dados, eu peço permissão à espiritualidade para acessar o campo do signo de Virgem, que eu seja um canal de direcionamento para a vida de cada egrégora que aqui se conectar a esse vídeo, que eu possa passar os recados, as orientações que a espiritualidade assim desejar passar. Dar o eixo caveira te coloco à frente nessa mesa nesse momento, que você possa estar me conduzindo através da leitura. Laroie. Vamos lá, virginianos. Primeiro campo de todos que a gente acessa aqui é o campo espiritual, entendendo não única e exclusivamente como um dogma religioso, mas você como um ser espiritual. E a forma como está o campo espiritual define muito sobre a sua energia na vida, sobre a forma como você se enxerga, a forma como você está vivendo, a forma como você aplica isso no trabalho, nas suas relações de diversas formas. E eu vejo muito um abandonar. A palavra que me vem é abandonar, não tem como negar aqui, principalmente na hora que eu olho aqui o campo familiar. Quando na vida, existem as 5 principais feridas emocionais, e uma delas é a ferida do abandono. Quando na vida, em algum momento, você se sentiu abandonado, físico e emocionalmente, seja como foi a sua história, a tendência, quando um trauma ele está latente na vida da pessoa, é que ela reviva esse sentimento de várias formas, de diversos jeitos diferentes na vida. Pode ser em relacionamentos, pode ser a dinâmica com o dinheiro, pode ser questão com o trabalho. Mas eu vejo vocês se abandonando na vida, com procrastinação, com autossabotagem, com as palavras que você diz sobre si mesmo de alguma forma, com uma autocobrança, com abandonar projetos. Eu vejo vocês se auto-abandonando demais aqui. Em contrapartida, por exemplo, talvez não se encaixe no quesito saúde, em se deixar para depois. Mas quantos sonhos importantes você não deixou no meio da sua caminhada? Você não deixou para trás? Existe muito essa energia que precisa ser resgatada em você. O que você andou abandonando dentro de si? Quais sonhos você deixou de viver? Talvez você fale assim, eu já tô velho para isso, já, passou, quando eu era jovem eu desejava. Tem alguma coisa que é importante que você não abandone aqui, que você resgate dentro de você. Adapte para sua realidade, que para uns pode ser um simples ato de amor próprio, para outros, sei lá, um hábito que você tinha de uma comida favorita, de um passeio, de um sonho maior, talvez morar fora do Brasil, enfim. Adapte para sua realidade, mas tem algum sonho que você está abandonando ou que já abandonou e que é hora de resgatar de volta. Projetos, trabalhos, objetivos. Não se abandone, não se deixe para depois. E olhe qual é essa dinâmica em que você se sente abandonado. Porque agora me veio mais aqui o cunho religioso, entendendo que o espiritual, ele governa a nossa vida. E os dogmas e crenças que você carrega, mesmo que inconscientes, moldam a sua realidade. É muito comum, principalmente aí dentro de algumas vertentes religiosas, sendo bem específica dentro do cristianismo, quando uma pessoa, por exemplo, teve um pai, eu vou falar pai porque tá a carta síntese aqui, tá, gente? Mas adapta aí pro contexto, pela energia do masculino na sua vida. Quando você teve um pai ausente, o pai não é a sua figura paterno masculina, a sua energia masculina, aonde a criança desejava se sentir acolhida, amada, cuidada. E quando você não teve isso e se sentiu abandonada, as nossas crenças dentro aqui do Brasil, desde que cresce, grande parte das pessoas, seja na escola, no bairro, na família, vai escutar, porque Deus é pai. Tá vindo muito forte essa imagem. Deus é pai, Deus é quem cuida, Deus isso, Deus protege. Só que se você teve uma história muito difícil aqui com o seu próprio pai, abuso, abandono, situações pesadas, você
de forma inconsciente, bloqueia a energia da fé em você. Não só aquela fé daquele Deus cristão que fica no céu inalcançável, não é isso. Eu tô falando da fé em você, na fé na vida, na fé em algo maior que te sustente. Você, de forma inconsciente, você cria esses bloqueios, que talvez esteja aí, esse gatilho, esse bloqueio, que esteja fazendo você se auto-sabotar em coisas que podem ser muito grandiosas para você. Principalmente no que eu poderia dizer aqui, que envolve mais a questão financeira para algumas pessoas. Pega o que, eu falo muito isso, né? Bateu, doeu, pega que é seu. Pega pra você o que você consegue aproveitar de tudo que eu falei, do que faz sentido pra você na sua história. Eu mesmo já tive questões que eu tive que olhar a fé, que são questões mais difíceis, que vai exigir de você tirar sua camadinha ali da cebola pra conseguir acessar e sentir. Mas não deixe de refletir sobre isso. Não chega logo dizendo, ah não, comigo não. Apenas planta a sementinha, como diria o vô Bento, planta a sementinha e deixa que ela cresça. Deixa que a espiritualidade te mostre no tempo certo. Porque o mental de vocês, eu vejo um looping, um ciclo. Parece que vocês sempre tentam fazer alguma coisa, mas lá na frente dá errado. De alguma forma, em algum momento da sua vida, o sentimento que me vem é como se vocês tivessem uma certa indignação, que vocês talvez carregam aqueles que nada que eu faço dá certo, tudo que eu tento dá errado. Parece que toda vez que você começa uma ideia, você tenta tudo aquilo que você está se empenhando, no final das contas alguma coisa acontece e dá errado. E vem esse sentimento de que você não está se sentindo bom bastante. Como eu falei aqui atrás, o excesso de autocobrança. Talvez pelas suas crenças você aprendeu que para ser amado precisa ser útil. Que para ser visto, reconhecido, precisa estar o tempo todo ou servindo o outro, ou sendo muito bom, ou sendo perfeito. Virginiano tem esse pezinho no perfeccionismo, né? Mas é como se vocês enraizassem que para que eu seja amado, para que as coisas deem certo, para que, sabe, para que aconteça, eu preciso me sobrecarregar demais. E isso tá pesando e tende a pesar ainda mais até você soltar a necessidade de aprovação que você tá carregando aqui. A necessidade de se sentir visto, de não dar trabalho, de ser perfeito, perfeita, de agradar todo mundo. Eu vejo de novo aqui, pelo menos para algumas pessoas, talvez vocês estejam muito focados no quesito financeiro e tivesse essa sensação de que eu preciso provar que eu vou dar conta, que eu vou ser alguém na vida, que eu vou dar conta, que eu vou prosperar, que eu vou ser melhor do que fulano, que ciclano. Esse sentimento, entre aspas, que mistura um pouco de vingança, não é bem esse o termo, tá? Mas que soberba, essa é a palavra que o Caveira fala, de querer dizer eu vou ser melhor que alguém. E parece que quanto mais você tá vivendo a vida tentando provar algo para si mesmo ou para alguém de forma inconsciente, de que você é capaz, de que você dá conta, de que você vai ser alguém na vida, de que por esse caminho, nas suas escolhas é o melhor, parece que quanto mais você tá tentando fazer esse movimento, mais você tá se afundando de alguma forma. Cuidados com os movimentos que você faz de forma inconsciente. Porque às vezes nessa tentativa de provar algo para alguém, nada mais é do que uma criança interior dando birra, querendo ser amada, querendo provar que dá conta, sabe? Querendo fazer birra mesmo para poder ir contra algo. Não sei para quem é, pega o que for para você. Campo da saúde de vocês. Ai, ai. Gasta mais energia esse mês. Sabe? Se dediquem a vocês. Se vocês usassem toda essa autocobrança no cuidado pessoal, não apenas do corpo, da mente, né, na saúde, vocês não teriam tanto tempo para ficar preocupado com a opinião alheia. Cuidado com às vezes se cuidar demais, único e exclusivamente pelo ego. Sabe quando a pessoa ela tá numa academia e ela se cuida única e exclusivamente para chamar a atenção, que motiva ela estar ali, é se sentir melhor do que o outro de alguma maneira, é se sentir visto, mesmo que na sombra, tá, gente? Ainda mais com caveira na mesa, eu tô falando é da sombra, é do inconsciente. É você querer fazer algo para se sentir superior, melhor. Cuidado com isso, tá? Segura um pouquinho mais aqui seus demônios, sua sombra nesse quesito e aprenda a fazer por amor a você. Porque quanto mais você tá tentando fazer as coisas aqui, ó, no mental, na vida,
E adapta isso, essas 3 pilares aqui, à sua base. Então, quando eu estou falando sobre você, tudo isso aqui molda, principalmente na hora que eu chegar ali no trabalho e no dinheiro. Enquanto você está tentando fazer para esperar a aprovação externa, está te faltando o seu amor próprio. Faça por amor a você, faça aquilo que faz sentido. Não estou dizendo que você não deva ter um corpo exuberante, que você não deva se cuidar, e que sim, deve sim receber o mérito dos seus esforços por isso. Mas eu estou dizendo para você não se perder no ego. Não se perca no seu ego, porque o ego, ele afunda as pessoas. Em algum momento você pode se sentir perdido e vazio de si, porque você vai criando um personagem, armaduras e armaduras no seu corpo. Vejo pessoas com corpo forte aqui, sabe? Armaduras e armaduras no seu corpo para esconder as suas dores. Só que a dor, ela tá lá dentro e ela sangra. Ela só se cura quando você olha para ela. Não adianta vestir a armadura, porque o que tá doendo tá dentro da armadura. Você vai continuar sentindo. É que nem você tá com um salto alto lindo e impecável, mas seu pé tá sangrando ali dentro. Uma hora a vida vai ter que fazer você tirar esse sapato e andar descalço, porque vai ser insuportável continuar caminhando. E como que você escolhe viver a vida? Passa uma vida inteira machucando muito o seu pé só para chegar em algum local, ainda usando esse sapato, e acaba que fica desconfortável, dói, você não aproveita, só porque o sapato é incrível, ou você prefere tirar ele, ter o conforto e viver, pôr o pé no chão, trazer para a vida, para a realidade, pezinho no chão, para a sua história, e poder curtir o momento, talvez aproveitar, caminhar ainda mais, se divertir ainda mais. Talvez você esteja vivendo a sua vida nesse salto alto que não está fazendo sentido para você. Caveira. Campo da família. O campo da família, acho que ele vai resumir todas essas dores que a gente acabou de falar aqui, porque independente se você hoje é casado, se já constituiu sua família, este aqui é o campo do amor, que eu vou entrar mais específico para os seus relacionamentos e para a sua família atual, caso você seja casado. Mas aqui, ó, como é campo da família e campo do amor, e aqui é uma leitura coletiva, o campo da família eu trago você com seu sistema de origem, antepassados, a sua dinâmica com sua mãe, com seus irmãos, avós, enfim. E aqui já mostra uma grande dor, que é a dorzinha que você fica barrendo para debaixo do tapete. Aquela dorzinha que você não quer enxergar, que quer fingir que não existe, mas que tá ali. E essa aqui, o 3 de espadas, é a dor da alma. É a dor que não dá pra correr. Mas você foge. Você foge de sentir a dor. Só que quanto mais... Eu falo muito que essa dor aqui da alma, do 3 de espadas, imagine que um cachorro vem aqui e morde e arranca um pedaço do meu braço. Literalmente. Só que eu, Paloma, tenho a síndrome do jaleco branco. Eu detesto o hospital. Eu faço o quê? Eu ponho meu bracinho pra trás e falo assim, não preciso ir no médico. Já tá melhor, nem tá doendo mais. Só que a ferida tá aqui. A ferida tá exposta. Eu tenho 2 escolhas. Ou continuar fingindo que a ferida não tá, e vai pousar a mosquinha, e vai dar uma infecção, e vai não cicatrizar direito. Pode ser que, devido à sujeira, à bactéria, a mosquitinho pousando, eu contamine uma infecção que vá para minha corrente sanguínea, que ataque outros órgãos, e que isso possa até me levar antes da hora, de alguma maneira. Ou eu posso escolher falar, poxa, fez um machucado feio, eu tenho muito medo de médico, mas eu vou encarar o médico porque eu preciso muito. E aí você vai no médico, vai ter que limpar, vai ter que fazer o curativo. Passou um tempo, a sua cicatriz vai estar ali, vai ter sarado. Você sempre vai olhar para aquela ferida e falar, poxa, eu tenho essa ferida. Só que agora ela já não dói mais, ó. Agora eu consigo apalpar, agora eu consigo pôr a mão, não dói. Se alguém vier aqui, se você ralar esse mesmo braço, vai doer, vai abrir de novo a ferida. Mas vai estar ali, cicatrizado. Ela nunca vai deixar de existir. Só que você tem 2 escolhas, ou viver com ela, cicatrizar, se curar, ou viver com ela com o bracinho pra trás, fingindo que ela não existe, e ela te corroendo cada vez mais, arriscando ir pros órgãos e acabar te indo de arrasta de alguma maneira. Adapta a sua historinha aí pra vocês entenderem. Fingir que não dói é ir se matando aos poucos. É ir se anulando aos poucos, é viver uma vida que não é a sua. Porque eu vejo ferida dos 2 lados, do feminino e do masculino. Eu diria, inclusive, que a do masculino que você sente... Entenda quando eu falo masculino, como tem a polaridade, pai e mãe, a gente acaba adaptando um pouco mais, falando o pai é a figura masculina, a mãe é a feminina, mas existem muitas mulheres com a polaridade masculina mais predominante. Aquela mulher mais independente, que teve que ser forte, então adapta para a sua história. Mas talvez um abandono paterno aqui, ou um pai que era emocionalmente distante,
Um pai, pelo rei aqui de paus, né, pela energia do fogo, um pai que talvez traía muito a mãe. Olha para a história da sua família, história das mulheres da sua família, como que é os relacionamentos. Mas existe muita dor aqui no que envolve pai na sua vida, independente se é homem ou se é mulher, que está afetando diretamente aqui seus relacionamentos. Aquela mulher, talvez, que teve que dar conta de tudo, aquela mãe que era mais ausente porque tinha que trabalhar, que te faltou atenção, ou uma mãe muito rigorosa, uma mãe que te cobrou muito, e ainda mais sendo virginianos que já se cobram mais ainda, essa necessidade de perfeição, ou aqui vem aquela necessidade de prosperar, seja para provar algo para minha mãe, seja para poder retribuir algo para ela por amor, porque eu quero sustentar a minha mãe. Tem alguma questão que envolve mãe aqui que te pega muito no quesito trabalho. Não apenas sobre o dinheiro, mas se encontrar no trabalho. Enquanto você ficar vivendo a vidinha aqui, ó, olhinho fechado, não vou olhar, não quero sentir, a vida tá acontecendo, você só tá olhando aqui para as dores sem ver novas oportunidades, mesmo que isso seja a nível inconsciente. Onde parece que você tenta, se esforça e lá no final das contas não dá certo. Você tenta e acontece alguma coisa que dá errado de novo. E aí você se esforça, tenta algo totalmente diferente, achando agora vai dar, e a vida vai e bate de novo. Gente, o tempo não cura nada. A vida, ela sempre vai mostrando, ela vai dando sintomas. Cabe a nós buscar entender as nossas dinâmicas. Por que atraímos determinadas situações, determinadas pessoas para nossa vida. Inclusive, na hora que chegar aqui no campo social, tem um alerta bem forte que veio antes da leitura aqui. Então, não feche os olhos para as dores que você sente. Não ache que o adulto, gente, o problema é isso. O adulto, ele sabe racionalizar. Ele sabe dizer, não, tá tudo bem, já aconteceu, já passou, já superei, foi assim, tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Só que a criança sente. A criança se sentiu abandonada, a criança se sentiu cobrada, a criança se sentiu XYZ. E enquanto você não internalizar dentro de você e preencher os buraquinhos que ficam na alma, você vive a vida tentando e as coisas dando errado no final das contas. Porque você tá se sentindo errado de alguma maneira. Porque você se abandona no meio do caminho. Eita. Relacionamentos para quem está em um relacionamento afetivo. Virginianos. Ai, como eu amo a falange dos caveiras. Meu Deus. Eu vejo da parte de vocês uma vontade de se aventurar mais. Talvez assim eu possa dizer, sabe? Quando eu olho o campo social junto aqui, existe uma chance grande de traição, falando de campo social. Seja, principalmente do que parte de mulher aqui. Uma amiga, um parente, alguém que te traia. Desculpa, meu telefone aqui que tocou pelo computador. Enfim, voltando. Aqui no campo social eu vejo possível traição. Seja de alguma amiga, seja alguém perto de você. É gente importante, porque é rainha de paus aqui no campo social. Só que eu vejo que também pode ser um pouco vocês, para algumas pessoas aqui que se conectarem ao vídeo, que estão em um relacionamento afetivo, que acaba se aventurando, ou pelo menos tendo vontade e desejo fora do relacionamento. Sabe? Principalmente no que envolve o campo amoroso aqui de vocês. Uma necessidade de algo novo, vocês estão buscando algo novo. Talvez não estava se sentindo muito bem dentro da relação, quer terminar, talvez está nessa transição de terminar relacionamento, ou não está se sentindo vista e do nada, sei lá, não estava me sentindo reconhecida dentro do meu relacionamento, e aí não era tratada bem, e alguém na academia começou a me elogiar, porque tem uma academia aqui que tem um 9 de copas. E aí a pessoa começa a sentir atração por outra pessoa. Para algumas pessoas pode ser que exista traição, para outros pode ser que não. O que eu te falo é uma leitura coletiva. Se você está num relacionamento, reavalie muito bem o que você deseja da sua relação. A forma como você se relaciona com o outro é a forma que o outro se relaciona com você. Se vale a pena ou não. Porque se for para continuar junto, vai ter que resgatar muita coisa no que envolve amor. Sabe? Aprender, reaprender a se apaixonar, a renovar votos. Se quer melhorar a relação, tem que começar, entre aspas, de novo. Porque tem muito mais egrégora de pessoas que estão querendo sair da relação, mas talvez não tenham nem coragem. É dependente emocional aqui, ó. E prefere, às vezes, a traição do que terminar. Entende? Só que isso, a longo prazo, afunda vocês muito mais do que vocês imaginam, tá? Cuidado com o que você faz movido pelo seu inconsciente.
Enfim, pegue pra você aquilo que for ressoante. Pra quem não está no relacionamento afetivo, gente, tem muita possibilidade, tem muito caminho de conhecer pessoas. Vejo vocês até envolvidos, mas quando eu olho o social, talvez vocês estão mais interessados do que a outra parte. Cuidado, tá? Porque do outro lado tem o valetinho de espada, que é mais manipulador, e tem o 7 de espadas, a carta da traição, da mentira, da autossabotagem, sabe? Eu sinto que talvez vocês estão indo de cabeça. Como diria o vô Bento, no rio você entra pisando é com o pé, não é com a cabeça. No rio você vai entrando devagarzinho. Tem 2 valetes, dê tempo ao tempo, tá? Talvez você tá se envolvendo com alguém achando que a pessoa é solteira, ela é casada. Pode ser que encontre pessoas assim. Tem história aí. Tem cocô nesse mato. Abra seu olho pra não falar que eu não avisei que você vai se magoar de novo lá na frente, tá? É isso que eu posso falar aqui. Campo do dinheiro de vocês. Tem 2 pontos importantes aqui. Cuidado com o excesso de necessidade de segurança e estabilidade. Sabe quando quer ter tudo sob controle? Isso vai ser muito bom por um lado para vocês, tá? Tenham mais organizado, planilha, ajam sobre controle. Eu falo que esse é um lado muito virtuoso do virginiano. Faça tudo muito organizadinho, mas principalmente se movimente na hora certa. Tem alguma ideia aqui que é necessária que você coloque em prática, que vai te trazer mais ganhos a longo prazo? Por exemplo, estudar fontes de renda, talvez não para agora, mas pelo menos pensar, poxa, como eu consigo me organizar para ter uma aposentadoria, para ter uma, sei lá, uma nova fonte de renda. Tem alguma coisa que vai te trazer retorno financeiro, mas exige movimento e planejamento. Por exemplo, sei lá, o que eu preciso fazer para quitar alguma dívida? Como que eu preciso me organizar para, eu quero comprar uma casa num leilão para colocar para alugar e ter uma fonte de renda quando eu envelhecer. Comece a olhar muito essas questões do que envolve principalmente a médio e longo prazo, mas ideias que vão te trazer segurança e estabilidade, porque vocês funcionam melhores quando estão sob controle, principalmente no que envolve o financeiro. Para quem está trabalhando, gente, eu vejo que pode ter algum desagrado aí, algum problema com o trabalho, tá? Como se ou vocês pedem pra sair, tem algum tipo de fofoca pelo campo social, algum tipo de problema no trabalho. Mas muito mais que isso, junto com a sacerdotisa aqui, eu sinto que vocês precisam se encontrar. Se encontrar naquilo que fazem, porque vocês não estão conseguindo viver a verdade de vocês. Por exemplo, na minha família todo mundo era advogado, todo mundo trabalhava em alguma área, mas eu tenho mesmo vontade de vender minha arte na praia. Mas sou muito julgada na família. Tá na hora de você viver a sua verdade, sabe? Sem o medo e a preocupação do que a família pensaria. E tudo aquilo que não for verdadeiro na sua vida, talvez desmorone, vai vir à tona, sabe? Fique de olho. Talvez a vida vai te pedir muitas mudanças, não relute contra elas. Não relute sobre os dons que a sua família teve, principalmente as mulheres. Talvez você tenha muito, mesmo que de forma inconsciente, na sua família, algumas mulheres muito dependentes financeiramente para algumas pessoas, sabe? E isso de alguma forma tá te gerando alguns bloqueios. Independente de qual seja a dinâmica. Por exemplo, as mulheres nenhuma trabalhou e hoje agora eu trabalho demais. Ou talvez não, as mulheres sempre trabalharam muito e isso te gerou algum bloqueio. Tem algo que você precisa olhar em relação ao seu feminino no trabalho, que tá te pesando muito. E que a vida vai se encarregar de trazer situações para desmoronar, para que você se reconstrua a partir disso. Para quem não está trabalhando, gente, eu sinto que tá pesado, viu? Eu sinto que às vezes você tenta alguma coisa, mas não dá certo. Busque entender o seu servir, ajudar as pessoas. Ajudar é diferente de não cobrar. Talvez você tá com muita dificuldade nessa crença limitante sobre caridade, ajudar o outro, ser bonzinho demais, mas não ter capacidade de ver o seu valor no seu trabalho. Não é só você fazer de graça, mas tem gente que cobra tão barato que chega a ser vergonhoso, sabe? Cuidado com o que você faz pelo outro e não reconhece o valor do seu trabalho. Reconheça a sua força.
Se empenha em buscar algo que você vai conseguir. O campo social de vocês, como eu falei, gente, eu vejo algum tipo de situação com energia do feminino aqui. Acho que quase todos os signos me veio essa frase, máscaras caindo. Gente, esse mês de julho, vocês vão ver se não vai cair muita máscara. Muita máscara. Fica de olho no site de fofoca, vai cair muita máscara. Mas, falando aqui exclusivamente de vocês, tem alguma energia da Rainha de Paus. Rainha de Paus, gente, é a bruxa do tarô. É uma mulher forte, sabe? Mas eu vejo máscara caindo aqui. Algum tipo de cuidado com mulheres ao redor de você. Amigas que te traem de alguma forma. É bem essa energia de amiga, sabe? Falsas amigas. Cuidado. Porque a lapada vai ser grande. Vai vir da onde você menos espera. Só que lá no fundo eu até acho que vocês sabem de quem que eu tô falando. Só não querem aceitar. Mas a vida vai se encarregar de mostrar. Claro aí. Carta síntese, carta geral. Rei de copas pra vocês. Rei de copas, ele me veio aqui primeiro trazendo muito forte uma figura masculina. Energia de pai mesmo. As dinâmicas que você carrega com o seu pai. O quanto isso te afeta. O quanto a história com o seu pai te afeta. Eu postei um vídeo bem curtinho esses dias no Instagram e eu falei, tá com dívida? Tá com problema financeiro? O dinheiro nunca chega? Como que foi a relação com seu pai? Algum momento ele foi em alguma apresentação sua da escola? Alguma vez você já ouviu Eu Te Amo? Tem muito da sua vida que tá muito movido pelas dinâmicas que você carrega aqui, ó, com seu pai. Pela falta de amor, que hoje talvez você não tá sabendo reconhecer virtudes em você. Olhe pra sua dinâmica com ele. Se cure disso. Para que a vida não continue repetindo ciclos incansáveis vezes para te mostrar aquilo que você se nega a enxergar. Aprenda a não fugir da dor, a não fugir das situações, mas encará-las de frente para sobressair a ela. Porque só assim você consegue pôr fim a um ciclo. Desejo um abençoado e excelente mês de julho para vocês. Aguardo vocês aqui mês que vem.